O Salmo 2 nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus, revelando que Ele governa todas as nações e mantém o controle absoluto sobre o curso da história. Ele expõe a irracionalidade da rebelião humana ao destacar como os reis e governantes da terra tramam em vão contra o Senhor e seu ungido, ignorando que nada pode frustrar os planos de Deus. Este salmo aponta para a centralidade de Jesus Cristo como Rei e Salvador, o Filho que foi estabelecido por Deus no seu trono eterno. Além disso, o Salmo 2 é um lembrete de que, embora os ímpios resistam e desafiem a autoridade divina, o Senhor ri de suas conspirações, pois sua vitória já está garantida. Ele declara que Jesus é o Rei sobre toda a criação, a quem todas as nações pertencem por direito. Por isso, somos convidados a reconhecer a supremacia de Cristo e nos submeter à sua autoridade com reverência e temor. A mensagem deste salmo também é de esperança. Para aqueles que confiam no Senhor e se refugiam nele, há segurança, paz e alegria eterna. Mesmo em meio às adversidades e incertezas da vida, podemos descansar na certeza de que o plano final de Deus é bom, justo e perfeito. Ele nos chama a abandonar toda forma de rebelião e buscar uma relação de intimidade e obediência com Ele. O convite para beijar o Filho simboliza nossa rendição total a Cristo. Essa atitude de humildade e reconhecimento é o caminho para experimentar a graça divina e o cuidado amoroso de Deus. Ao abraçarmos sua soberania, descobrimos que sua justiça é acompanhada de misericórdia e sua força é temperada por amor. O Salmo 2 nos desafia a confiar no Senhor, mesmo quando os desafios parecem avassaladores. Ele nos lembra que, enquanto Deus reina soberanamente, nada poderá impedir que seu propósito seja cumprido. As promessas contidas neste salmo não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos inspiram a viver com coragem, sabendo que estamos sob a proteção do Rei dos Reis. Além disso, esse salmo nos exorta a uma postura de vigilância espiritual. Assim como os reis e governantes tramam contra Deus, muitas vezes enfrentamos desafios e pressões que testam nossa fidelidade ao Senhor. No entanto, somos chamados a perseverar, sabendo que Deus honra aqueles que permanecem firmes em sua palavra. Salmo 2 também é um lembrete do amor de Deus pelas nações. Ele não apenas estabelece seu Filho como Rei, mas também deseja que todas as pessoas sejam reconciliadas com Ele. Sua autoridade não é opressora, mas restauradora, oferecendo perdão e vida eterna para aqueles que se submetem ao seu governo. Como cristãos, somos desafiados a proclamar essa mensagem de esperança e salvação ao mundo. Assim como Deus estabeleceu seu ungido para ser uma luz para as nações, nós também somos chamados a refletir essa luz, compartilhando o Evangelho e vivendo de forma a glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Finalmente, o Salmo 2 nos leva a contemplar a vinda gloriosa de Cristo. Ele não apenas reina agora, mas retornará para estabelecer seu reino de forma definitiva. Essa certeza nos motiva a viver com propósito e expectativa, confiando que nossa fé não é em vão. Que possamos meditar no Salmo 2 com o coração aberto, reconhecendo o grande amor e poder de Deus. Ele nos convida a uma relação íntima e transformadora, onde encontramos verdadeira liberdade e alegria. Submetamo-nos a Ele com fé, reverência e gratidão, certos de que em suas mãos estamos seguros para sempre. Aqui está o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 é um dos textos mais poderosos e proféticos da literatura bíblica. Ele apresenta um quadro profundo da soberania de Deus, a rebelião das nações, a entronização do Filho e a promessa de vitória àqueles que confiam no Senhor. Este salmo, classificado como messiânico, é frequentemente associado a Jesus Cristo no Novo Testamento, reforçando sua centralidade no plano redentor de Deus. A seguir, exploramos cada versículo detalhadamente, refletindo sobre seu significado teológico, histórico e prático. Versículos 1-3. A rebelião das nações. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Este versículo inicial é uma indagação retórica que reflete a insensatez da humanidade ao se opor à soberania divina. Os gentios, representando as nações pagãs, e os povos, simbolizando a humanidade como um todo, são descritos como enfurecidos. Essa fúria é irracional e dirigida contra o Criador. Imaginam coisas vãs, destaca a futilidade de qualquer tentativa de resistir ao plano de Deus. Na história, vemos exemplos de reis e impérios que desafiaram Deus, desde Faraó no Egito até os Césares romanos. Em um contexto mais amplo, essa rebelião se refere à rejeição do governo divino, que culmina na oposição ao Messias. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Aqui vemos uma coligação de governantes terrenais que se erguem contra Deus e seu ungido, o Messias. A expressão "se levantam" sugere uma posição de desafio, enquanto conspiram implica planos deliberados de resistência. Historicamente, esses reis poderiam incluir governantes como Herodes e Pilatos, que se uniram contra Jesus. Em termos espirituais, representa todos os poderes que se opõem ao reino de Deus. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os rebeldes veem o governo de Deus como um peso, algo que limita sua liberdade. Essa percepção errada leva à busca por liberdade, longe de Deus, que, na verdade, resulta em escravidão espiritual. A humanidade busca autonomia sem perceber que a verdadeira liberdade é encontrada em Deus. Versículos 4-6. A resposta de Deus. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. A reação divina à rebelião é de calma e controle absoluto. O riso de Deus não é de humor, mas de desdém pela futilidade dos planos humanos contra sua soberania. Ele não está ameaçado nem preocupado. Este versículo nos lembra que Deus está acima de toda a intriga humana. Ele é o Criador, sustentador e juiz de toda a criação. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus é paciente, mas sua ira é certa contra aqueles que persistentemente rejeitam sua autoridade. Aqui, vemos que Deus age em seu tempo, trazendo juízo aos rebeldes. A confusão mencionada é tanto um estado de perplexidade quanto de derrota total diante de seu poder. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus,
Declara seu decreto eterno. Ele estabeleceu seu rei no Monte Sião. Este rei é o Messias, Jesus Cristo, cuja entronização é certa e irrevogável. O Monte Sião simboliza o lugar da presença e do governo de Deus. Versículos 7 e 9. A declaração do Filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é um dos versículos mais citados no Novo Testamento em referência a Jesus. Ele revela a relação única entre Deus Pai e Deus Filho. Hoje não se refere a um momento temporal, mas à confirmação do Filho como Rei e Salvador. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus concede ao Filho autoridade sobre toda a criação. Isso se cumpre em Jesus, que é Senhor de todas as nações. Este versículo também aponta para o chamado missionário da Igreja, que leva o Evangelho a todas as nações. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Este é um lembrete da justiça divina. O reino do Messias não é apenas de amor e graça, mas também de justiça e juízo. Aqueles que persistirem em sua rebelião serão destruídos. Versículos 10, 12. O convite à submissão. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Deus, em sua graça, oferece um chamado ao arrependimento. Ele apela aos reis e juízes, os que exercem autoridade, para que abandonem sua rebelião e reconheçam seu governo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aqui temos um convite à verdadeira adoração. Servir ao Senhor com temor é reconhecer sua santidade e poder. Alegrar-se com tremor implica uma alegria reverente, baseada na compreensão de quem Deus é. Beijai o Filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijai o Filho é um ato de submissão e lealdade. Este versículo é um alerta contra as consequências da rebelião, mas também uma promessa de bem-aventurança para aqueles que confiam em Deus. O Salmo 2 é uma das passagens mais poderosas e proféticas da Bíblia, apresentando a soberania de Deus, a revolta das nações, a exaltação do Filho e a promessa de triunfo para aqueles que confiam no Senhor. Este salmo, conhecido como messiânico, é frequentemente associado a Jesus Cristo no Novo Testamento, reforçando sua importância no plano redentor de Deus. A seguir, analisamos cada versículo, destacando seu significado teológico, histórico e prático. Versículos 1, 3. A rebelião humana, porque as nações se enfurecem e os povos planejam em vão. O salmo começa com uma pergunta retórica, sublinhando a insensatez da humanidade ao resistir ao governo de Deus. As nações e os povos simbolizam a humanidade rebelde, que age com fúria e busca planos contrários à vontade divina. Contudo, tais esforços são inúteis. Na história, vemos reis e governantes como Faraó e os Césares romanos se opondo a Deus. Essa rebelião culmina na rejeição ao Messias, um tema central na humanidade. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e seu ungido. Este trecho descreve a aliança entre governantes para resistir a Deus e ao Messias. Historicamente, essa oposição pode ser vista em figuras como Herodes e Pilatos. Espiritualmente, representa qualquer força contrária ao reino de Deus. Quebremos suas correntes e livremo-nos das suas algemas. Os rebeldes veem o governo de Deus como um fardo e buscam liberdade longe dele. Contudo, a verdadeira liberdade só é encontrada em submeter-se ao Criador, pois a rebeldia leva à escravidão espiritual. Versículos 4, 6. A resposta de Deus. Aquele que está nos céus ri.
O Senhor zomba deles. Deus responde à revolta humana, com desprezo pela futilidade de seus planos. Seu riso reflete a soberania e segurança absoluta diante da insubordinação humana. Nada foge ao controle de Deus. Em sua ira, ele os repreenderá e em sua fúria os confundirá. Embora paciente, Deus age no momento certo, trazendo juízo sobre os rebeldes. Sua ira é justa, e sua confusão é a derrota completa daqueles que se opõem a ele. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, meu santo monte. Deus afirma seu decreto eterno, nomeando o Messias como rei. Sião simboliza o lugar de sua presença e domínio, reforçando a vitória definitiva de Cristo. Versículos 7 e 9. A proclamação do Filho. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Este versículo enfatiza a relação especial entre Deus Pai e Deus Filho. Hoje representa a entronização do Filho como Rei e Salvador. No Novo Testamento, este versículo é aplicado diretamente a Jesus. Pede-me e te darei, as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus dá ao Messias autoridade sobre toda a criação. Este versículo também reflete o chamado da Igreja para levar o Evangelho a todas as nações. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de barro. O reinado de Cristo é caracterizado por justiça e juízo. Aqueles que resistem à sua autoridade serão julgados de forma definitiva. Versículos 10, 12. O convite à rendição. Agora, ó reis, sejam prudentes, aceitem a instrução, juízes da terra. Mesmo diante da rebelião, Deus oferece uma chance de arrependimento. Este é um convite à sabedoria e à submissão ao Criador. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se com tremor. O verdadeiro serviço a Deus combina reverência e alegria. Temor reflete respeito por sua santidade, enquanto a alegria expressa gratidão por sua bondade. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não pereçam, pois sua ira pode se acender de repente. Bem-aventurados são os que nele se refugiam. Beijar o Filho simboliza lealdade e submissão. Este é um chamado a buscar segurança em Deus, recebendo suas bênçãos e livramento. Conclusão. Salmo 2 nos lembra da soberania de Deus, da irracionalidade da rebelião humana e da supremacia de Jesus como Rei e Salvador. Ele nos chama a confiar no Senhor, a nos submeter ao seu governo e a encontrar verdadeira segurança em sua promessa de vitória e justiça. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode ajudar alguém em necessidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos podemos espalhar a esperança e a força que a fé traz, atingindo mais pessoas e trazendo luz e encorajamento aos corações que precisam. Que a mensagem sobre a força da fé possa ser um farol para aqueles que se encontram em dificuldades, mostrando que há sempre um caminho para a vitória e a paz através do amor e poder de Deus. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que sua presença seja um constante apoio em suas vidas e que cada desafio seja uma chance de crescer, aprender e se tornar mais forte. Até o próximo vídeo.